Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o Primeiro-Ministro fez o seu discurso de Natal aos portugueses, omitindo a evidência. O próximo ano vai ser o pior da história da democracia. Temos hoje um país mais pobre, mais injusto e uma democracia atrofiada pela tutela alemã, à qual o Governo diz amém sempre que pode. Diz-nos Pedro Passos Coelho, sem se rir, que as medidas para reforçar a competitividade e o crescimento vão nos levar até, cito, dias mais prósperos. Felizmente, teve a seriedade ainda de não indicar nenhuma dessas medidas em concreto, ou seríamos obrigados a concluir o óbvio, que são as mesmas políticas que estão a afundar a economia do país e que têm atirado mais de 500 pessoas para o desemprego em cada dia que passa. O Primeiro-Ministro deveria ter dito a verdade. Deveria ter dito: a este Governo se deverão, no próximo ano, as mais duras políticas de sempre. E se a receita fundamentalista falhar, fazemos o mesmo do costume. Mais austeridade, mais sacrifícios para os mesmos de sempre. O Primeiro-Ministro deveria ter assumido a verdade e deveria ter dito: sim, somos responsáveis por um desemprego real de 24%. Sim, temos uma ameaça kamikaze de destruição do Estado Social para 2013. São pelo menos 4 mil milhões de euros. A escola pública, a saúde pública, reduzidas aos mínimos num ataque sem precedentes às conquistas da democracia. Senhoras e senhores deputados, mas como se não chegasse esta relação tumultuosa com a realidade, o Primeiro-Ministro transfigurou-se e assina como Pedro numa das mais importantes redes sociais. Falemos então dessa transfiguração e recordemos, foi um ministro do PSD, um antigo líder, um conhecido comentador, que disse que o Governo tinha de mostrar mais afeto. E eis que o Primeiro-Ministro passou a ser o Pedro do Facebook. E onde o Primeiro-Ministro nos tira salários e aumenta impostos, o Pedro tem uma preocupação humana para com o nosso sofrimento. E onde o Primeiro-Ministro tira o subsídio de Natal, o Pedro diz que este não foi o Natal que merecíamos. E só há uma conclusão a tirar: este não é o Primeiro-Ministro que os portugueses merecem. E o Primeiro-Ministro invocou ainda esses tempos, e cito, em que nos sentámos em mesas em que a comida esticava para todos. Os tempos, então, dos pobrezinhos mas honrados, os mesmos, aliás, em que o Ministro das Finanças, que tomou conta deste país durante décadas, também comparava as finanças públicas à gestão das contas da família e reconhecia os dotes das donas de casa como gestoras das contas da família. Senhor Primeiro-Ministro, a Revolução de Abril foi há 38 anos, o país mudou, a democracia triunfou. E o Primeiro-Ministro esqueceu, mas os portugueses não esquecem. Nem ignoram que tem um Governo sem legitimidade para este programa de empobrecimento forçado. Nem os apelos de meses e meses dos notáveis do PSD para a remodelação do Governo foram ouvidos. Não remodelável, sem legitimidade, este Governo está de facto em saldos. E o país não aguenta mais. O Governo adotou a máxima de um conhecido banqueiro: os cidadãos aguentam mais austeridade, aguentam. Não, senhoras e senhores deputados do PSD e do CDS. O Governo aguenta, bem, o país é que não aguenta mais. E já nem há fé que vos aguente, na verdade. Ninguém acredita no déficit de 4,5% no próximo ano. A cruzada financeira do Ministro Gaspar e a sua indiferença perante uma economia que se afunda, sabemos bem o que são um desajustamento da realidade, é uma estratégia de costas voltadas para o país e estes delírios
do Sr. Ministro das Finanças são o pesadelo diário de cada família portuguesa. Nem sequer convencem já os propósitos industrializadores do Sr. Ministro da Economia, ditos num dia, desmentidos no dia seguinte pela Sra. Ministra da Agricultura e pelo máximo responsável do próprio PSD. Ou ainda esse ministro suspensório deste governo, desacreditado há meses, mas que continua a tratar dos negócios nos bastidores e não cai nem por nada, como se fosse uma espécie de carraça. Ele é a privatização da RTP, ele é a venda de uma das empresas mais lucrativas do país, como a ANA, em cujas mãos soubemos hoje com quem vai ficar, é a extinção de freguesias e o fracasso de encomenda da privatização da TAP, que vamos acompanhar e cujo futuro vamos ver como é que é feita essa dita negociata de bastidores. A resposta só pode estar na alternativa. E o Bloco de Esquerda responde à responsabilidade contra o pântano político em que a maioria afundou o país. Sabemos que a alternativa está no povo, está na luta social, está no movimento social e sindical. Mas sabemos também que o país não aguenta mais este governo. A hora é de luta e a condição é de que o governo não pode continuar e que o povo tomará nas suas mãos o seu destino, o seu futuro, e para isso precisamos, evidentemente, de eleições, porque a alternativa é a urgência em nome do futuro deste país.